Se eu fosse resumir a lei da atração em poucas palavras, talvez a melhor definição, a mais honesta, fosse que não vivemos ao acaso. Isso não significa que controlamos tudo, nem que escolhemos cada detalhe do que acontece. Significa algo mais sutil, muito mais profundo. Não somos apenas o resultado de uma sequência aleatória de eventos. Somos, em grande parte, o reflexo do lugar interno a partir do qual vivemos. Cada pessoa habita um campo de experiência compatível com aquilo que admite como verdade sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre a vida dela. E essa admissão quase nunca é consciente. Ela aparece nos sentimentos recorrentes, predominantes, nos julgamentos automáticos, nas expectativas silenciosas e na forma como reagimos quando algo não sai como gostaríamos que saísse. Em outras palavras, somos, em essência, a medida da régua com a qual a gente mesmo se avalia. Essa constatação pode incomodar. É mais confortável pensar, atribuir tudo ao acaso, à sorte e às circunstâncias, aos outros, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é profundamente libertadora, se você pensar direitinho. Porque se não somos apenas vítimas do que acontece, também não estamos condenados a repetir os mesmos padrões para sempre. A vida se organiza por campos de coerência. Existem espectros de experiência nos quais transitam determinadas vivências, algumas mais expansivas, outras mais restritivas. Não somos nós que criamos essas experiências do nada. Também não somos nós que as puxamos, que atraímos para a nossa vida. Somos conduzidos a esses campos pela qualidade do estado interno que sustentamos nos nossos dias. É por isso que pessoas diferentes podem viver situações parecidas de forma completamente distintas e a gente fica sem entender. Não é o evento que define a experiência, mas o ponto interno de cada um a partir do qual ele é atravessado. Os sentimentos que deixamos prevalecer não são detalhes emocionais sem consequência. Eles são posições existenciais. Quando sustentados ao longo do tempo, tornam-se morada. E ninguém permanece muito tempo em um lugar sem que seja marcado por ele. É justamente aqui que a consciência começa a se mover. Quase sempre esse movimento nasce de uma pergunta incômoda, mas inevitável às vezes. O que afinal está me consumindo? O que ocupa minha mente quando o barulho do dia diminui? O que me faz perceber que algo precisa mudar? Quando alguém começa a observar a própria vida com esse tipo de pergunta, algo essencial já mudou. A mente está deixando de operar apenas no automático e inicia um processo de expansão. Ainda não é solução, mas já é direcionamento. Esse incômodo não é fracasso, é transição. Ele revela que o eu atual não suporta certos padrões mais, certas repetições, certas angústias silenciosas. Há conflito, ansiedade, inquietação, mas também já há lucidez nascendo, emergente. Algo em você começa a perceber que o modo antigo de conduzir a vida já não responde mais às perguntas que agora se impõem na sua mente. E isso não é motivo para desanimar, não. Muito pelo contrário. Buscar outra forma de viver, questionar o que antes era aceito sem reflexão, desejar mais clareza e leveza, tudo isso, na verdade, indica que uma reorganização interna está em curso. Existe em você um pedido silencioso por compreensão, um movimento íntimo que pede um caminho mais claro, mais leve e mais verdadeiro. Esse impulso não nasce do conforto, nasce do limite. É quando a repetição cansa, quando a dor deixa de ser tolerável, quando a confusão deixa de ser charmosa. Nesse ponto, o autoconhecimento deixa de ser curiosidade intelectual e se torna necessidade vital. A partir daí, a vida passa a ser observada não apenas como algo que acontece, mas como algo que revela. Cada incômodo aponta um ajuste necessário. Cada ansiedade denuncia um desalinhamento. Cada pergunta honesta abre um espaço para uma compreensão libertadora. Já reparou como muita coisa que acontece na sua vida parece ter sempre o mesmo clima? Já notou? Quando os dias estão bons, eles costumam se encadear. Quando estão ruins, parece que uma coisa puxa a outra, não é verdade? Isso não é coincidência, é padrão.
A realidade não funciona de forma aleatória, ela se organiza em faixas de experiências, verdadeiros campos onde circulam situações e encontros e acontecimentos compatíveis com determinados estados emocionais. E aqui é importante entender uma coisa que eu vou te falar. Não é que você crie eventos específicos. O que acontece é mais sutil. Você passa a habitar o campo onde certos eventos já são possíveis. Por isso, falar em atrair coisas é impreciso. Na prática, você é conduzido para a realidade que combina com o sentimento que mais se repete em você. É isso que a lei da atração descreve quando ela é bem compreendida. Não se trata de desejo, pedido ou pensamento forçado. Trata-se de posição interna. Quando sentimentos como confiança, serenidade ou gratidão se tornam frequentes, você permanece em um campo onde esse tipo de experiência é bem comum. Não existe prêmio nem castigo. Existe coerência. A realidade externa apenas acompanha o estado que você sustenta por dentro. O inverso também é verdadeiro. Quando o cotidiano é dominado por tensão, medo, insatisfação constante, você não está criando problemas de propósito. Você está permanecendo em um campo onde esses problemas são recorrentes. A emoção predominante é o critério. O resto, consequência. Por isso, não basta ficar repetindo frases positivas, como muita gente faz. Pensamento sem sentimento é superficial. O que define o alinhamento é aquilo que você vive emocionalmente, não apenas o que fala, embora palavras ajudem a consolidar alguns estados internos. O bom indicador disso é o seu humor médio, ao longo da semana. Não o entusiasmo eventual, mas o tom de fundo. Ele revela qual estado está sendo reforçado no seu subconsciente. E é o subconsciente que direciona tudo, sua atenção, suas escolhas, suas oportunidades. A visualização criativa entra exatamente aí. Não para convencer forças externas, mas para reorganizar o mundo interno. Quando você imagina uma situação desejada, com clareza e principalmente sente que aquilo é possível, o cérebro começa a tratar esse cenário como familiar. E o que se torna familiar deixa de gerar resistência. Com o tempo, isso muda sua postura, suas respostas automáticas e a forma como você interpreta situações. O alinhamento não acontece de uma vez. Ele se consolida na repetição. O mesmo vale para imagens, frases, símbolos que representem os teus objetivos. Eles não têm poder em si, mas funcionam como âncoras emocionais, ajudando a manter a mente no estado que sustenta aquela faixa de realidade. Talvez agora fique mais claro porque tanta gente se frustra, pensando assim. A lei da atração parece simples. Mas exige constância emocional. Ela não responde às intenções esporádicas, e sim aos padrões que você sustenta. E isso não tem nada de místico, é dinâmica interna. O estado que ocupa mais espaço na sua mente acaba moldando o tipo de experiência que se torna frequente na sua vida. Se tudo parece travado por muito tempo, talvez não seja a hora de olhar apenas para os acontecimentos, mas para o campo emocional que você vem sustentando. A boa notícia é que alinhamento não é um destino fixo. Ele pode ser ajustado. E se você está pensando, visualizando assim, precisa ajustar, né? Mas não é com euforia, é com estabilidade que você muda de faixa. E gradualmente as experiências começam a refletir essa mudança que você pretende. Isso não elimina desafios, nem cria soluções instantâneas, mas reduz o atrito. As decisões ficam mais claras, as relações menos confusas, os caminhos mais visíveis.